Gente, muito bom dia, muito bom sábado para todos vocês. Bom demais estar aqui com vocês nessa manhã. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida da gente. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu queria só compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido lá em São Paulo. Como o Breno disse, eu lidero a juventude da Nova Semente, além do Ministério de Vida em Grupo, que lá é o Ministério dos Pequenos Grupos da igreja. E essa junção desses dois ministérios, na verdade, tem a ver porque a juventude foi criada na Nova Semente há uns 3 anos atrás, e ela nasceu formada por base de PGs, né? Base de pequenos grupos. E tem sido maravilhoso. Nós começamos um movimento lá. Esse movimento hoje alcança aproximadamente 1.500 pessoas. E esse movimento se alastrou ali por toda a cidade de São Paulo e também para outros lugares, outros estados do país e também até para outros países. Nós temos esse movimento acontecendo no Canadá, em Londres, nos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, na Espanha, Portugal. E tem sido bom demais ver o que Deus tem feito e como Deus tem se movido através desse movimento que preza a vida em grupo, essa vida em comunidade, em pequenos grupos durante a semana, num ambiente extremamente relacional e num ambiente onde a gente pode aprender mais de quem Deus é e mais de quem nós somos em Deus. Nesses últimos 3 anos a gente tem experimentado muita coisa boa, dentre elas é a real conversão de muitas pessoas e as pessoas dando totalmente suas vidas para o reino de Deus, dedicando tempo no trabalho, tempo fora do trabalho, para poder reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar as pessoas umas com as outras, que é a nossa missão. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês e queria pedir para os nossos colegas ali da mídia colocarem aqui. Nós vamos falar sobre um tema. Eu costumo falar, quando eu sou chamado para falar, costumo falar de coisas que transformaram a minha vida. Eu não sou pastor de profissão, sou empresário, tenho algumas empresas em São Paulo, mas eu creio que sou pastor de vocação, que dedico boa parte do meu tempo em cuidar de gente, ensinar as pessoas a respeito daquilo que Deus tem feito. Então tudo aquilo que eu compartilho com as pessoas, na verdade são questões que mudaram a minha vida. Então eu quero dizer para vocês que aquilo que eu vou conversar com vocês hoje aqui é uma mensagem que mudou a minha vida por completo. E eu não poderia falar de outra coisa, senão da coisa mais importante que mudou a minha vida e tem mudado a vida de todas essas pessoas que eu disse para vocês que participam desse movimento. Vocês estão vendo aí um endereço de web na tela. Quantos de vocês trouxeram os seus celulares aqui? Posso ver as mãos ou não? Eu acho que a maioria, né? Raramente a gente tem usado as bíblias de papel agora, né? A coisa tem sido mais eletrônica. Então, se vocês tiverem internet, acesso à internet, eu gostaria que nesse momento vocês acessassem esse link. bit.ly/pesquisa da graça sem o C cedilha, né? Pesquisa da graca. bit.ly/pesquisa da graça. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo professor e doutor, PhD, professor de teologia no UNASP, Dr. Paroski. Quantos de vocês aqui conhecem o Dr. Paroski? Posso ver as mãos aí? Ele é um dos principais professores ali do curso de teologia, do seminário ali, do UNASP, Campus 2. E ele desenvolveu essa pesquisa, e essa pesquisa fez muito sentido para mim, em algum momento do tempo, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais do que é isso, do que é a graça de Deus. Então, se você puder fazer a gentileza nesse momento de acessar esse link, Pesquisa da Graça, você pode preencher, nós vamos passar aqui as perguntas, se puder trocar a página agora, nós vamos passar a pergunta aqui para vocês, pode abaixar para a primeira pergunta. Basicamente, as perguntas vocês vão responder verdadeiro ou falso, certo? Vocês precisam colocar aí talvez o e-mail de vocês, tal, o seu nome, mas vão responder basicamente verdadeiro ou falso, começando com a pergunta anterior, se puder puxar um pouquinho mais para baixo. Essa é a única pergunta que é textual, é a única pergunta que a resposta é com texto. As demais são verdadeiro e falso, ok? Então, se você não tiver o celular próximo a você, ou se você não tiver acesso à internet, abre o seu bloco de notas aí, anota as suas informações ou um pedaço de papel,
para a gente tentar responder essa pesquisa juntos. E aí nós vamos começar a falar sobre isso. Então, a primeira pergunta é, na sua opinião, a salvação acontece como? Aí a opção 1 é, pela fé somente, pela graça somente, pelas obras somente, ou pela junção de graça, de fé, graça e obras. Então respondam aí, na sua opinião a salvação acontece através da fé somente, da graça somente, das obras somente, ou de uma junção das três? Essa é a primeira pergunta. É a única que é textual, as demais é verdadeiro ou falso, ok? Então vamos para a segunda pergunta. São afirmações, certo? Aí vocês vão anotar se é verdadeiro ou falso. São afirmações, então vamos lá. Somos salvos por uma combinação de fé e obras, fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Somos salvos por uma combinação de fé e obras, fé no sacrifício de Cristo e obras na obediência aos mandamentos de Deus. Verdadeiro ou falso? Aí você escreve aí. Não consulta teu irmão não, tá bom? Nem consulta a internet. Vamos tentar fazer aqui por nossa conta. Tá joia? Outra pergunta. É uma afirmação. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Vamos para outra pergunta. A salvação é pela fé, mas para garanti-la temos que viver de modo digno diante de Deus. A salvação é pela fé, mas para garanti-la temos que viver de modo digno diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Próxima pergunta. Talvez esteja um pouco rápido. Vocês acham que está um pouco rápido ou não? Está tranquilo? Ninguém pode ter certeza da salvação enquanto o caráter apresentar falhas e debilidades. Ninguém pode ter certeza da salvação enquanto o seu caráter apresentar falhas e debilidades. Verdadeiro ou falso? Vamos para a quinta. Não sopra para o seu irmão aí não, tá bom? Vamos tentar descobrir como é que está a nossa consciência em relação à graça de Deus. Somente Jesus pode resolver o problema dos nossos pecados passados. Mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Somente Jesus pode resolver os problemas de nossos pecados passados, mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Próximo. Justificação é o que Deus faz ao nos perdoar. E santificação é o que nós fazemos por Ele ao obedecermos os seus mandamentos. Justificação é o que Deus faz para nos perdoar, e santificação é o que nós fazemos para Ele ao obedecermos os seus mandamentos. Próxima pergunta. 7. Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência da lei. Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência da lei. Verdadeiro ou falso? Oitava. A justiça de Cristo, aceita pela fé, é nosso passaporte para o céu. Mas o visto de entrada é a nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. A justiça de Cristo, aceita pela fé, é o nosso passaporte para o céu. Mas o visto de entrada é nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. Verdadeiro ou falso? 9. No dia do juízo, nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. No dia do juízo, nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos
ou deixamos de fazer, verdadeiro ou falso. Creio que essa é a última, não? Ou tem mais uma? Mais uma. Só serão glorificados aqueles que nessa vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas. Só serão glorificados, ou seja, só vão para o céu, aqueles que nessa vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas, verdadeiro ou falso. Ótimo. E aí, se a gente voltar lá na primeira pergunta, de todas, aquela pergunta que é textual, gostaria de ver as mãos daqui de vocês. Quantos de vocês acham que, na sua opinião, a salvação acontece apenas pela fé? Posso ver as mãos? Ok. Pela graça somente? Posso ver as mãos? Legal. Pelas obras somente? Deus seja louvado. Pela junção de fé, graça e obras? Ok. No restante das perguntas, quantos de vocês responderam 10 verdadeiros? 9 verdadeiros. 8 verdadeiros. 7 verdadeiros. 6 verdadeiros. 5 verdadeiros. 4 verdadeiros. 3 verdadeiros. 2 verdadeiros. 1 verdadeiro. Ok. Gente, essa pesquisa desenvolvida pelo Dr. Paroski, em função do seu estudo de PhD, diz que essa primeira pergunta, a resposta correta, ela biblicamente falando, é que a salvação é pela graça somente. E que todas as perguntas de verdadeiro ou falso, todas, absolutamente todas, são falsas. Alguém respondeu tudo falso? Glória a Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Nessa pesquisa, ele fez essa pesquisa com aproximadamente 7.000 pessoas, 7.000 adventistas em todo o Brasil. E aproximadamente 77% das pessoas responderam o questionário de maneira errada, de uma forma ou de outra, com ao menos 2 perguntas respondidas como verdadeiro. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Não tem como, gente, a gente falar de graça sem a gente falar um pouquinho mais do que o pecado é. E eu gostaria de gastar alguns minutos com vocês para a gente entender direitinho o que a Bíblia diz a respeito do pecado. O que é pecado? Então, por exemplo, nós veremos lá em João, em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 4, pode tirar da tela a pesquisa, muito obrigado pessoal da mídia. E antes aqui, eu falei do texto bíblico, mas antes de a gente entrar no texto bíblico aqui, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que o inimigo não estava muito contente com estar aqui com vocês hoje, nem ontem nem hoje. Minha esposa está grávida e ela passou muito mal ontem, passou muito mal hoje de manhã. E por algum momento me senti tentado a não vir estar com vocês hoje. Quando eu saí de manhã, aconteceu um acidente com o meu carro, bati na porta do meu carro numa pilastra, fez um racha na tampa traseira do meu carro. E eu tive a certeza de que nós estamos em guerra e que nada nos faria desistir de estar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que toda essa resistência espiritual para que eu não estivesse aqui, na verdade ela se manifesta com a certeza de que nós sairemos daqui transformados hoje. Toda essa convicção. Então, eu queria que antes da gente abrir a palavra de Deus, a gente orasse, porque, como eu disse ontem a alguns amigos que estiveram conosco aqui, eu creio que a palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida. Tem poder para transformar a gente. E quando a gente abre a palavra de Deus sem fé, sem a certeza de que ela pode mudar a vida da gente, a gente abre a palavra de Deus em pecado. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração hoje aqui na certeza, na convicção de que a palavra de Deus pode mudar a nossa vida, amém? Deus, obrigado por esse tempo e que em nome de Jesus, Pai,
seja apenas o Senhor falando através de mim, que eu seja apenas um instrumento, e que não sejam as minhas palavras, Pai, mas as suas palavras, e que em nome de Jesus, Pai, o seu Espírito possa traduzir essas palavras aos corações de nós todos aqui, e podemos sair todos, Pai, convictos da sua graça e do seu amor por nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. 1 João 3,4, para a gente falar um pouquinho mais sobre o pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aí tá, é um verso bem conhecido de nós adventistas, que o pecado é a transgressão da lei, certo? Então, uma das características do pecado é que o pecado é a transgressão da lei. Nós conhecemos a lei de Deus, os 10 mandamentos e a sua vontade, e sabemos que transgressão desse pecado, transgressão e pecado significam transgressão da lei, isso é pecado. Tiago 2,10 vai trazer uma outra perspectiva para nós a respeito do pecado. A gente viu aqui que o pecado é a transgressão da lei, mas em Tiago 2,10 vai dizer, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então o que significa aqui? Nós aprendemos que o pecado é a transgressão da lei, e aquele que transgride um só item da lei, transgride todos, é culpado de todos. Ok? Significa que não existe pecadinho e pecadão. Correto? Não existe um pecado mais grave ou menos grave diante de Deus. Existe diferença de consequências. Consequências de alguns pecados são mais graves do que outros. Mas diante de Deus, pecadinho e pecadão não existem. Existem pecado, ok? Existe o pecado. Então a gente aprendeu que o pecado é a transgressão da lei. E se você tropeça em um, você é culpado de todos. Agora eu queria transbordar um pouco o nosso entendimento do que o pecado é. Porque veja bem, a gente falou que o pecado é a transgressão da lei. E às vezes a gente limita a lei de Deus aos 10 mandamentos. Mas a lei de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Então todas as vezes não é só os 10 mandamentos, é também os 10 mandamentos, mas é a vontade completa de Deus que é o mandamento de Deus. E aqui nesse texto bíblico, vai dizer para a gente o quê? Abrindo a Bíblia aí em Romanos no capítulo 14, 23. Perdão. Tiago 4,17 primeiro. Tiago 4,17 e depois nós vamos para Romanos 14, 23. Tiago 4,17. Diz assim, ó. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Quem sabe um bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então olha só, a gente viu que o pecado não é só a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas é a vontade de Deus para a nossa vida. E agora a gente vê no texto que pecado também é quando você sabe um bem que você tem que fazer para alguém e não faz. Por exemplo, você sabia que sua esposa estava com sede, sentada no sofá, e você poderia levar um copo de água, porque você tinha condições para isso e não fez. Então você pecou. Significa que se você passou diante de um morador de rua, e esse morador de rua estendeu a mão pedindo um recurso para poder comer, e você sabia que aquele era o bem para fazer, e você não fez, significa que você pecou. Significa que todas as vezes que você teve a tentação de falar mal do seu chefe para alguém, ou mal de algum funcionário, ou mal de algum colega de trabalho, e você evitou essa oportunidade, fofocando e falando a respeito disso, você também pecou. Então, absolutamente todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa boa para alguém e não faz, tendo as condições de fazê-lo, nós cometemos pecado. É isso que esse texto bíblico vai dizer. O outro texto bíblico, que vai endossar um pouco mais essa nossa consciência de pecado, está em Romanos 14, 23. A carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Toda vez que você duvida de alguma coisa em relação ao reino de Deus,
você está pecando. Todas as vezes, se a Bíblia está dizendo que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, vocês acham que a preocupação provém de fé? Quando a gente se preocupa? Ah, eu estou preocupado porque eu não consegui, eu estou desempregado, não sei se eu vou conseguir um emprego esse ano ainda. Eu estou preocupado porque eu não sei se eu vou ter condições de quitar minha casa. Eu estou preocupado porque meu filho está doente, meu filho está com febre. Você acha que todas as vezes que você se preocupa, há fé nisso? Então, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Significa que o pecado não é só a transgressão dos 10 itens, mas o pecado é também quando você sabe um bem que tem que fazer e não faz. E o pecado é também todas as vezes que você se preocupa, porque isso não provém de fé, e se não provém de fé, é pecado. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, de maneira transparente, quantos se preocuparam pelo menos uma vez hoje? Posso ver as mãos? Com qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Significa que todos nós, inclusive eu pela manhã, que estava extremamente preocupado com a minha esposa, com a saúde da minha esposa, todos nós pecamos essa manhã. E quando Jesus vai no Sermão da Montanha e começa a aprofundar-se um pouco mais a respeito da lei de Deus, Jesus diz coisas do tipo assim: lá na lei vocês ouviram que adulterar é pecado. Eu, porém, digo para vocês que você só pensar, só dar aquela olhadinha para a irmãzinha de saia curta que passou, apenas isso basta, é pecado. E aí Jesus endossa mais, ele fala: você ouviu que matar é pecado, mas eu digo mais para você, se você chamar seu irmão de idiota, lá no trânsito, quando ele te fechar, é pecado também, isso também é matar. O que isso diz a respeito de nós, irmãos? Isso diz a respeito de nós que não há como, por nossos próprios esforços, não há como vencer o pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos pecados por natureza. Significa que, se eu me preocupar simplesmente, ou duvidar meramente, ou apenas xingar alguém, ou apenas olhar para a irmã de saia curta que passou, por esse simples fato, eu estou em pecado. E a palavra diz, o salário do pecado é o quê? Então o fato é que hoje de manhã, todos nós merecíamos o quê? A gente merecia morrer. Percebe? Porque o pecado é muito mais do que aquilo que a gente às vezes limita. Porque eu conheço muitos irmãos que dizem assim, não, os pecados, 10 mandamentos dá para a gente dar conta. Porque, afinal de contas, são tranquilos, eu não adultero com ninguém, eu não minto para ninguém, eu honro meu pai e minha mãe, tudo bem. Mas quando você amplia para a vontade de Deus, e vê que a vontade de Deus para você é muito maior do que os 10 mandamentos, não é só os 10 mandamentos, mas é muito mais do que isso, aí você percebe que você não tem condições de avançar com isso para frente. Por isso que a palavra de Deus diz que a lei serviu para nós, para a gente entender o quanto a gente é incompetente. A lei serve para mostrar para nós o quanto incompetente nós somos para cumprir a lei de Deus. E aí a gente, indo um pouco a fundo nessa questão do pecado, para a gente poder entender a graça de Deus, a gente vê que, como eu falei, o salário do pecado é a morte, isso está em Romanos 6, 23. E aí, 1 João 1, 8 diz assim, agora pasmem com essa. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso confirma aquilo que nós estamos refletindo pela manhã aqui hoje. Porque nós dissemos que não há como fugir desse pecado humanamente, porque ele é em nós. Os nossos pensamentos são ruins, nossas intenções são ruins, nossos desejos são egoístas, e o tempo inteiro nós estamos em pecado. Nós estamos em pecado quando vamos dormir, nós estamos em pecado quando acordamos, nós estamos em pecado quando sonhamos, o tempo inteiro nós estamos em pecado. E aí Romanos 3, 23 vai dizer o seguinte, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou você pega Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio.
Na continuidade do texto, a partir do versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer é esse que eu continuo fazendo. Irmãos, nós estamos falando de Paulo aqui. Quem é Paulo? Quem é Paulo para nós hoje? Há uma probabilidade muito grande que todos nós estejamos sentados aqui hoje, porque de alguma forma algum texto escrito por Paulo nos atingiu, mesmo depois de tantos anos. É esse Paulo que está dizendo o seguinte: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro a lei que atua em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Paulo descobriu esse conflito. Descobriu que ele mesmo não dava conta de vencer o pecado. Porque no íntimo dele, ele sabia a vontade de Deus. Ele diz isso no versículo 22 em diante, ele diz: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que ela é boa. Eu sei que eu não devo olhar para a irmãzinha que passa de saia curta. Eu sei que eu não devo acessar aquela página da internet para ficar vendo pornografia. Eu sei disso. Dentro de mim, eu sei que isso não é bom para mim. Eu sei disso. Paulo dizia isso. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Estamos falando de Paulo, irmãos. Quem foi Paulo? Um dos maiores homens de Deus da história. Um dos principais ícones da mudança de mentalidade de um cristão. Esse Paulo está dizendo: eu não dou conta de vencer isso. Dentro de mim eu quero fazer o bem, mas eu não dou conta porque eu vejo o tempo inteiro alguma coisa acontecendo e me levando a fazer o que não quero fazer. Então, por que eu escolhi falar com vocês nessa primeira metade do nosso papo aqui a respeito do pecado? Porque a gente tem que sair daqui convencido que não tem como vencer o pecado sozinho. Percebe? Não há como vencer o pecado sozinho. Porque o pecado é dentro de nós, ele é por dentro. Então, se a gente confrontar isso com algumas das perguntas que fizemos há pouco, a gente não teria como ser salvo por coisas que a gente faz ou deixaria de fazer. Porque se o pecado é em nós, uma breve preocupação nos tiraria do céu. É por isso que quando normalmente os pastores fazem uma pergunta: quantos se sentem salvos? Poucos levantam a mão. Porque sabe no seu íntimo que tem um monte de coisa que precisa melhorar. Se você for realmente sincero, você vai falar: não, tem coisas aqui que eu preciso realmente melhorar. Então nós estamos falando aqui a respeito desse pecado que é em nós, e que Paulo tinha descoberto isso, que mesmo ele querendo fazer o bem, ele não conseguia. Isso é uma raiz da palavra do grego hamartia, que é quando eu tento atingir o alvo, eu sei o alvo, eu tento atingir o alvo, mas dá na trave. Eu faço esforço. Eu não queria entrar naquela página, mas eu entro. Eu não queria me vestir de uma forma para chamar a atenção de outros homens, mas eu faço. Mesmo sabendo do pecado que eles vão cometer, mesmo na mente deles, eu faço. Então o que eu quero dizer para cada um de vocês aqui nessa manhã, irmãos, é que todos nós estamos imersos nesse pecado. E se o salário do pecado é a morte, todos nós nesse momento deveríamos estar mortos diante de Deus. Mortos. Não haveria nada, absolutamente nada que nós poderíamos fazer para nos tirar dessa situação de morte. Não existe nenhum esforço próprio que a gente possa fazer para alcançar qualquer tipo de aprovação diante de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que as nossas obras, os nossos atos, são para Deus trapos de imundícia. São para Deus absorvente usado. Então tudo aquilo que você se esforçou a vida inteira, não, porque eu vou ler a lição da escola sabatina, e eu vou para a igreja todo sábado, e eu vou devolver o dízimo, eu vou dar minhas ofertas, e aí Deus vai me aceitar. Desculpa, irmão, sabe que tudo isso que você está fazendo para Deus é absorvente sujo.
não haveria condição de salvação para nós. Não haveria como ser salvos se não houvesse uma interferência espiritual. Então, um passo importantíssimo para a gente entender a graça de Deus é entender o quanto pecador eu sou. É entender o quanto lixo eu sou. Por melhor que seja o meu empenho religioso, por melhor que seja o meu esforço religioso, eu continuo sendo pecador diante de Deus. Continuo falhando todos os dias e continuo carente da sua misericórdia todos os dias. Por melhor que seja o nosso serviço religioso. A palavra de Deus começa a mudar um pouco o nosso entendimento a respeito disso, porque até então a gente aprendeu aqui juntos a respeito do pecado. E eu queria de verdade que você fizesse um autoexame hoje. E você pensasse, se o pecado é tudo isso mesmo que o Rodrigo está falando aí, eu não dou conta. Eu peco todo dia e toda hora. Se a gente não entrar nessa segunda fase da nossa conversa aqui pela manhã, nessa certeza de que eu sou esse lixo, nós não vamos conseguir passar para a próxima fase, que é entender a graça de Deus. Você entendeu? Não há nada, absolutamente nada que você possa fazer, nenhum esforço religioso, nenhum empenho na missão de Deus que você possa fazer, que possa mudar isso diante de Deus. Porque não vem da ação sua, vem da graça somente. Efésios 2. A salvação é pela graça, mediante a fé, para boas obras. O que ele está dizendo? Você não precisa fazer coisas para ser salvo. Você não precisa alcançar uma série de cartilhas e cumprir uma série de cartilhas para ser salvo. Mas é porque você foi salvo que você naturalmente cumpre as cartilhas. Porque agora, veja, a palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que busca salvar a sua própria vida vai perdê-la. Mas aquele que busca perder a sua vida em favor de Deus e dos outros, esse vai encontrar o que a vida é. Significa que se você tem tentado ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas horas, se você tem tentado se salvar, a Bíblia está dizendo para você que você vai se perder, cara. Porque quem busca salvar a si mesmo, vai perder a sua vida. Mas aquele que busca perder a sua vida em favor de Deus e dos outros, esse vai encontrar o que a vida é. Então, buscar ser salvo pelos seus próprios esforços vai te levar pelo caminho contrário, tá entendendo? Então, aquele esforço que você fazia, que você pensava em fazer de manhã, não, hoje eu vou fazer aqui a minha lição, para eu ter certeza que eu estou salvo. Desculpa, você está indo no caminho contrário. Você está indo no caminho da perdição. E aí nós vamos ouvir aqui, e eu queria compartilhar com vocês, não sei quantos de vocês gostam dessa versão da Bíblia, a versão mensagem. Eu gosto muito dessa versão porque ela tem uma linguagem bem atual para o nosso dia. E eu queria compartilhar com vocês um texto aqui, para a gente começar a caminhar em direção à graça de Deus. Na certeza que Deus já nos ensinou que nós somos pecadores e não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. Nada, absolutamente nada. Não há nada que a gente possa fazer para se salvar. E aí a gente vai para Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui na versão da mensagem, porque eu acho que ela traz um sentido bem completo. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 2, diz assim, ó. O servo cresceu diante de Deus. Falando de Cristo aqui, tá, gente? Profecia a respeito de Cristo. O servo cresceu diante de Deus. Era uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria, bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que ele, o Cristo, era escória. Mas o fato é que ele levou as nossas doenças. Ele levou as nossas deformidades. Tudo que há de errado em nós, ele levou. Pensamos que ele era o culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa.
mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele. Esse pecado que você cometeu hoje de manhã ao se preocupar, foram esses pecados que caíram sobre esse Cristo. Foram esses pecados que o feriram, que o dilaceraram, que o esmagaram, foram os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, fomos curados. Por meio das feridas de Cristo é que nós somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu o caminho próprio. E sobre ele, o Eterno, descarregou todos os nossos pecados e tudo que fizemos de errado. Tudo. Ele foi afligido, torturado, mas não disse uma única palavra. Como uma ovelha que foi levada ao matadouro, ou um cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar. Golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo, eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma única palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente. Era o que Deus tinha em mente. Desde o princípio, esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano eterno se realizará. Amém? Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos. Visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra. Porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os seus ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os pecados. O salário do pecado era a morte. E todos nós merecíamos morrer. Mas a morte de Cristo carregou sobre ele todos os nossos pecados, e por causa dessa morte, todos os nossos pecados, absolutamente todos, inclusive os que você cometeu essa manhã, todos eles foram perdoados. O que esse texto está ensinando para a gente é que Deus, em Cristo, quando ele estava em Cristo na cruz, quando ele morre e ressuscita em nosso favor, ele morre para perdoar o pecado que eu cometi, o pecado que eu estou cometendo nesse momento e o pecado que eu ainda vou cometer amanhã. É como se Jesus dissesse para você o seguinte: filho, você pode errar comigo. Será que nós podemos hoje olhar para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge e dizer para eles de cara aberta: olha, você pode errar comigo. Se você tiver que errar com alguém, escolhe errar comigo porque eu sei lidar com você. Graças a essa convicção de que todo pecado que eu cometi, todo pecado que eu estou cometendo e todo pecado que eu ainda vou cometer, todos eles já foram perdoados por Cristo na cruz. Amém? Isso significa o seguinte, queridos. Significa que agora você não precisa mais concentrar os seus esforços em ser salvo. Porque isso já aconteceu. Não é uma coisa que ainda vai acontecer. Já aconteceu. Então o nosso esforço agora não é se salvar mais. Agora a gente está livre para fazer o quê? Para salvar outras pessoas. Porque a gente não está mais ocupado com a nossa própria salvação. O nosso desejo de ser salvo não é mais egoísta. Não é pensando em mim mesmo. Porque veja, irmãos, quando a gente está tentando ser salvo pelos nossos próprios esforços, no fundo, a gente está salvando a nós mesmos. Quando eu era criança, eu tinha uma frase que o pessoal usava muito em umas brincadeiras de criança, assim, que eles falavam: comigo não morreu. Comigo não morreu. Ou seja, eu vou me salvar e os outros eu não sei, mas eu vou me salvar aqui. Percebe como a motivação para ser salvo é extremamente egoísta? Tentar salvar a sua vida para você se privar sozinho no final é egoísta demais. Mas agora que a gente está livre dessa necessidade de fazer esforços para ser salvo, agora que a gente já entendeu que tudo que a gente precisava para ser salvo já aconteceu em Cristo na cruz, agora a gente está livre.
livre para poder salvar outras pessoas. E aí, eu vou trazer para vocês mais alguns textos que vão endossar essa nossa conversa. Olha só. Eu falei para vocês que o salário do pecado era a morte, certo? Olha que esse texto bíblico vai dizer em Coríntios 5, 14 e 15. Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. O que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: é verdade, o salário do pecado é a morte, mas eu já morri, eu já cumpri a lei. Eu morri, a lei era, todo mundo que peca tem que morrer. Mas eu venho e morro num lugar, problema resolvido. E aí ele diz, agora, para que aqueles que morram, possam agora morrer, não mais a morte eterna, mas morrer para si mesmos, para que outras pessoas possam conhecer quem Deus é, e possam nisso ser salvas. Aí vem um outro texto que está em 2 Coríntios 5,19, versículo 19. Ou seja, Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Deus não leva em conta seu pecado, irmão. Você sabia disso aí? Deus não leva em conta seu pecado. Isso foi libertador para mim. Se Ele levasse em conta o nosso pecado, hoje de novo, depois da manhã que passamos se preocupando com alguma coisa, deveríamos ser fulminados. Mas a Bíblia diz que Ele não leva em conta os nossos pecados. Ele nos confiou essa mensagem de reconciliar as pessoas umas com as outras. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Romanos 5:2. Por meio de quem, Ele, o Cristo, obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um outro verso lindo demais, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não tem mais condenação para você, querido. E eu vou dizer para vocês que eu sou adventista desde os meus 8 anos de idade. E durante pelo menos 21 anos, eu convivi com a sensação constante de que eram as coisas que eu fazia que me colocariam ou me tirariam do céu. Mas quando eu tive acesso a essa palavra, quando eu descobri essa palavra, e eu descobri que não havia nada de mim de importante ou de bom, e que tudo que era bom em mim vinha de Deus, e que Ele já havia me perdoado de todos os pecados que eu cometi, de todos os pecados que eu cometo, e todos os pecados que eu ainda vou cometer, cara, não dá para guardar isso mais para mim. Se a gente olhar para a história daquela moça do vaso de alabastro, o que acontece naquela sala? A prostituta entra na casa dos fariseus. Os fariseus seriam como se fossem os religiosos, os extremamente religiosos, os beatos. A prostituta entra na casa deles e já começa um silêncio assim como se, nossa, essa mulher não é bem-vinda aqui. E ela se aproxima de Jesus com um vaso que carrega um perfume, que segundo historiadores, o valor que estava daquele perfume naquele vaso era de aproximadamente 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Traduzindo para a nossa realidade hoje, seria em torno de R$10.000 ou 12 salários mínimos. Ela entrou naquele quarto e começou a derramar o perfume sobre Jesus, ungindo a cabeça de Jesus com aquele perfume. E conforme ela ia se abaixando, ela pegou os pés de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus, também com perfume, e aquilo se misturava com as suas lágrimas, e ela chorava diante de Deus. E aí os fariseus que estavam do lado, os religiosos, os beatos, disseram, se Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, ele não ficava perto dessas pessoas aí, porque essas pessoas são pecadoras. Mas Jesus, ouvindo isso, contou uma história para eles, disse assim, fariseus, 2 homens deviam dinheiro para um patrão.
Um devia 50 moedas, outro devia 500. Mas nenhum dos dois podiam pagar a dívida. Porém, o dono da dívida perdoou a dívida dos dois, tanto de um quanto do outro. Tanto o que devia 50 quanto o que devia 500. Na sua opinião, fariseu, quem ficou mais grato? O que devia 50 ou o que devia 500? O fariseu, de bate-pronto, respondeu: obviamente ficou mais grato aquele que devia 500. Então Jesus respondeu: exatamente. A gratidão está atrelada ao quanto você se sente perdoado. E o quanto você se sente perdoado está atrelado ao quanto você se sente pecador. Essa mulher, porque muito se sente pecadora, muito entendeu que é perdoada. E porque ela muito entendeu que é perdoada, ela muito entendeu que foi amada e ela é grata nesse processo. E todo esse ato que ela fez aqui é um ato de gratidão. E ela amou. Amou porque ela entendeu o quanto grato ela era, em função de o quanto perdoado ela tinha sido, em função de o quanto ela tinha entendido que era pecadora. Então, para que a gente conheça a graça de Deus, existe um caminho. Só existe uma forma de conhecer a graça de Deus, e ela começa com a gente reconhecendo o quanto lixo nós somos, o quanto pecadores nós somos, o quanto nossos pensamentos são ruins, o quanto nossos atos são trapos de imundície. Porque quando eu entendo o quanto lixo eu sou, e o quanto eu entendo quanto pecador eu sou, eu entendo o quanto eu fui perdoado, a partir de Isaías 53. E aí eu entendo que agora, porque eu fui tão perdoado, agora essa gratidão brota no meu coração de um jeito que eu não quero mais guardar isso para mim. Agora eu quero amar as pessoas. E aí Tito 2 vai dizer o seguinte: a graça acaba sendo eficaz quando ela nos educa a viver. E o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que quando eu chego aqui pela manhã e eu vejo um irmão que eu vi um bochicho a respeito da vida dele, de uma coisa, de um pecado que ele cometeu lá, eu olho para ele e eu olho para ele com compaixão, porque eu sei que ele é tão pecador quanto eu. Não existe pecado que esse cara cometa que seja melhor do que os meus pecados, percebe? Não existe pecado que esse cara cometa que seja melhor que os meus pecados. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em pecados horrendos, como um estuprador de crianças, ou um terrorista que mata 100 pessoas, usando uma bomba, matando a si mesmo, ou quando a gente ouve pecados de ordem sexual, como estupro, agressões físicas, assassinatos. Aquele cara que estuprou uma criança mês passado não é diferente de você, querido, que apenas se preocupou hoje pela manhã. Você entende o quanto pecador você é? Porque só isso pode te levar a conhecer a graça de Deus. E só conhecendo a graça de Deus, a sua vida pode começar do zero de novo, como uma nova vida. Não existe uma forma de acessar o reino de Deus sem antes conhecer essa semente, que é a graça de Deus, sem antes ter essa certeza, porque agora que eu sei o quanto Deus me amou, o quanto Ele me perdoou, o quanto pecador eu sou, agora eu posso olhar para qualquer um e tratar todas as pessoas bem, porque eu não faço mais régua, eu não julgo mais as pessoas, porque eu olho para elas e vejo o quanto elas são pecadoras também. Então, o estuprador de crianças é tão ruim quanto eu, tá certo, ele vai ter que sofrer as consequências penais dos seus crimes cometidos. Assim como nós vamos ter que sofrer consequências, assim como alguns de nós vão ter que sofrer consequências, por exemplo, de acessar um site de pornografia, que pode parecer que não tenha consequência, mas quando você está na relação sexual com a sua mulher, você vai entender qual é o quanto nocivo é o conteúdo pornográfico, e o quanto isso pode te atrapalhar no seu casamento e minar a felicidade do teu casamento. Mas nós só partiremos para esse ponto quando a gente entender que o outro também é pecador. E sabe o que é mais bonito, queridos? Que isso muda a nossa disposição para a santidade. Antes, eu buscava ser santo para ser salvo. Agora eu busco ser santo para salvar outras pessoas. Antes, se eu fosse levado a um lugar de prostituição e estivesse diante de uma mulher, e amigos do meu trabalho estivessem ali reunidos, e eu estivesse diante de uma mulher prestes a cometer um pecado, eu olharia para ela na santidade tradicional, eu olharia para ela e diria: não posso fazer isso, porque vai que Jesus volta amanhã, aí eu posso me perder. Vai que Jesus de madrugada entra aqui dentro e pega eu fazendo a coisa errada. Mas na santidade daquela pessoa que entendeu a graça de Deus, quando ele chega diante daquela mulher,
Ele olha para aquela mulher e diz: essa mulher é minha irmã, eu não posso privá-la do direito de ver Deus em mim. Percebe? O motivo pelo qual você não vai cometer aquele pecado não é mais salvar a si mesmo, mas é salvar o outro. O motivo pelo qual você não peca mais agora não é buscar a sua própria salvação de maneira egoísta, mas é salvar as pessoas que estão envolvidas. Quando eu não xingo uma pessoa no trânsito, é para que a pessoa de alguma forma possa ver Deus em mim. Ela fez algo errado e sabia que o básico seria levar uma bronca, um xingamento. Mas eu não xingo nada. E aí as pessoas podem de alguma forma pensar: há esperança, que há gente boa no mundo. Eu queria 4 voluntários aqui na frente, para a gente fazer uma dinâmica bem rapidinha, para a gente encerrar com essa dinâmica. É coisa muito rápida, não vou expor vocês, prometo. 4 pessoas, por favor, se vocês puderem me ajudar com isso, não me deixem aqui na mão, por favor. Se puderem vir 4 pessoas aqui, para a gente entender de maneira prática e visual como funciona a graça de Deus em relação a nós. Mais 2 pessoas, 2 pessoas podem me ajudar aqui? As 2 pessoas, por favor. Não me deixem envergonhado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vocês devem estar pensando, esse Rodrigo ele é meio retardado, né? Desculpa, gente, mas isso aqui funcionou na minha vida, então eu quis trazer para vocês, como eu disse para vocês. Tudo aquilo que funcionou para mim, eu quero compartilhar com as pessoas, porque eu creio que funcionou para mim, pode funcionar para alguns de vocês. Então, vamos supor o seguinte: o irmão aqui representa o homem. E a irmã aqui representa Deus. Podem dar as mãos, vocês dois? No começo, o homem tinha amizade com Deus. E Deus o visitava todas as tardes. Era um relacionamento de amizade. Era um relacionamento de pai e filho, de família. E eles estavam de mãos dadas. Mas o pecado rompeu com isso. Rompeu com essa relação. E por muito tempo, agora, homem e Deus se demonstraram afastados. Até que Deus enviou o seu próprio Filho, representado na pessoa de Jesus, se puder vir até aqui. Mandou o seu próprio Filho para criar novamente essa ponte, para trazer de volta o plano A entre o homem, das mãos, e Deus. O Espírito Santo, que é representado aqui na presença do nosso irmão, tem o papel de rodear o homem, avisando ao homem sobre os seus pecados. Fica rodeando ele assim, por gentileza. Apenas aqui, apenas o homem. E o Espírito Santo fica rodeando o homem para convencê-lo dos seus pecados. E aí quando Jesus morre, agora pode soltar as mãos. Quando Jesus morre, vira para cá, por gentileza. Isso, você vira para ela. E você vira para ela. Agora, nessa relação que está restaurada em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou, nessa relação que está restaurada, agora quando Deus olha para o homem, quem ele vê? Então, quando Deus olha para você, ele vê Cristo, não vê você. Por causa do que Cristo fez na cruz. Agora quando Deus olha para você, Ele não vê mais a sua imagem suja e deturpada pelo pecado. Ele olha para você e vê o Cristo. Muito obrigado vocês que vieram aqui. Isso significa que cada pecado que eu cometo não me afasta de Deus. Depois do sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Nada pode me separar do amor de Deus mais. Nada, absolutamente nada. Nós estamos curados, queridos. Talvez alguns de vocês estejam pensando nesse momento, mas se for desse jeito, talvez seja fácil então. Se eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu posso fazer qualquer coisa. Aquele que entendeu que a graça é de verdade, não vai buscar fazer qualquer coisa. Ele não entendeu o que a graça é. Porque embora tenha sido de graça, o preço foi muito caro. Pensem em vocês, queridos. Jesus era Deus. E no início, João vai dizer que a palavra era Deus. Jesus era Deus no começo.
Veja, Criador de todas as coisas, das galáxias, das estrelas, dos planetas, do macro e do micro, Criador dos átomos, das células. Esse homem, esse Deus, sai do seu lugar de adoração, encarna num homem, passa o seu ministério aqui ensinando para a gente como que a gente deveria viver. E no final, ele morre, um Deus que morre, para que você e eu não precisássemos mais ter medo de morrer. Nesse sentido, Jesus nos salvou de 3 coisas. Ele nos salvou da morte eterna, mas Ele também nos salvou do medo de morrer, porque agora que eu nasci de Deus, agora que eu entendi a graça, agora que eu entendi que nada pode tirar mais essa salvação de mim, agora que eu entrei para dentro desse novo ambiente, agora que eu sei quem Deus é, agora eu sou livre para poder fazer coisas para salvar outras pessoas. Agora eu não preciso mais ter medo de morrer, porque agora eu entendi que eu não sou mais um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Agora eu entendi que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu não sou mais um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu sou um cidadão do céu, que veio para esse mundo para mostrar quem Deus é. Em nome de Jesus, queridos, eu quero que hoje o Espírito Santo se manifeste no seu coração, te faça entender o quanto pecador você é, o quanto falho você é, que você seja sincero com Deus, jogue a real com Deus, fale: Deus, eu sei que eu faço um monte de coisa errada, e eu não tenho confessado essas coisas para você há um tempão, mas eu quero te confessar todos os meus pecados, porque eu mesmo quero ter certeza do quanto pecador eu sou. Mas eu também quero ter a certeza do quanto perdoado eu fui, para que a minha gratidão seja mais do que suficiente, para eu sair do meu lugar e dar a minha vida para salvar outras pessoas. E aí eu possa amar essas pessoas como Cristo me amou. A grande novidade do Evangelho não é apenas que Cristo nos salvou, não é apenas que Cristo nos amou, mas é que nós podemos amar como Ele nos amou. Essa é a grande novidade do reino de Deus. Nós podemos amar como Cristo nos amou. E como que Cristo nos amou, queridos? A palavra de Deus diz no texto mais conhecido pelos cristãos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a medida do amor de Deus, queridos? Deus tinha tudo em abundância. Deus tinha tudo em abundância. Deus tinha tudo em grandes quantidades. Mas tinha uma coisa que Deus tinha de único. E essa coisa que Ele tinha de único, Ele escolheu repartir com a gente. Então a medida do amor de Deus é repartir aquilo que Ele tem de único. E nós podemos amar como Deus ama. Nós podemos repartir aquilo que nós temos de único, queridos. A mensagem que você recebeu, o recurso que Deus depositou na tua conta, o carro que você tem, as coisas que estão de alguma forma dedicadas a você, as bênçãos que você recebeu de Deus, agora podem se tornar bênção na vida de outras pessoas, porque você é o representante de Deus nesse mundo. Você é salvo pela graça, não por nenhum dos seus esforços. Que em nome de Jesus, ao voltar para sua casa hoje, você possa refletir nisso. Eu confesso para vocês que foi exatamente como eu fiz para vocês aqui, que eu recebi a mensagem da graça. E eu caí de joelhos naquele dia, e aquela madrugada eu não consegui dormir. Eu tinha uma mescla de 2 sentimentos muito ruins. Um sentimento era: nossa, mas espera aí, então significa que tudo que eu fiz não serviu para nada? Todo o meu esforço na igreja, todo o meu empenho na igreja não serviu para Deus me salvar? Esse era o meu primeiro questionamento. E o segundo era: e agora? O que eu faço com isso? Em nome de Jesus, querido. O mundo já não aguenta mais o nosso discurso vazio. De um Jesus que ama, mas que não muda como eu amo.
O mundo está cansado da nossa hipocrisia. As nossas igrejas estão ficando vazias, porque a cada dia mais a gente tem perdido a relevância. Cada dia mais a gente tem falado de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, mas eu não sou capaz de perdoar. As pessoas só terão convicção de que Deus existe quando você der um passo diante delas e sacrificar-se por elas, como Cristo se sacrificou por nós, para que elas possam ter vida. Deus é bom o tempo todo, queridos. O tempo todo Deus é bom. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nada pode nos mudar disso, a não ser a nossa própria rebeldia. Então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Quer dizer que a única forma de você não ser salvo é você se rebelar contra isso. Eu não quero ser salvo. Eu não quero fazer parte da família. Eu não quero ser seu. Essa é a única forma de você perder a salvação, porque Deus não pode atuar no seu livre-arbítrio. Mas os seus pecados, as suas falhas não te tiram do relacionamento que Cristo reconstruiu entre você e Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Agora que você conheceu essa mensagem, eu costumo dizer que existe um ciclo de entendimento da graça de Deus. E eu queria ter trago esse ciclo aqui, mas não foi possível. Mas eu vou tentar ilustrar para vocês com as minhas mãos, para vocês entenderem. O ciclo da graça seria algo como assim, você entende a graça, essa seria a primeira fase. Mas aí você precisa aceitar essa graça. Você precisa aceitar que é de graça e que não tem nada que você possa fazer para poder conseguir isso. E aí quando você aceita, você fica grato. E seu coração transborda de alegria e agora você quer fazer o que é certo. Agora você mudou tanto as suas motivações que o motivo pelo qual você dizima para a igreja não é mais o mesmo. Agora que você dizima querendo salvar outras pessoas. E não salvar a sua conta bancária. O motivo pelo qual você vem à igreja passa a ser diferente. Eu não venho para a igreja para obter bênção. Eu venho para a igreja para abençoar. Por quê? Nesse terceiro passo, eu entendo a graça, eu aceito a graça, meu coração enche de gratidão, e agora eu começo a obedecer e compartilhar e contar para as pessoas, e falar para todas as pessoas desse amor, dessa grande novidade do Cristo. Só que aí tem um último passo, que é quando eu caio. E o mais bonito desse ciclo é que ele é um ciclo infinito, porque quando eu caio, eu entendo a graça novamente. E aí eu aceito a graça novamente, fico grato novamente. Compartilho e obedeço novamente. E se eu cair de novo, mais uma vez eu entendo a graça, aceito a graça, fico grato, obedeço, compartilho. E se eu cair de novo, eu entendo a graça, aceito a graça, obedeço, compartilho. E assim vai. A cada ciclo desse cumprido, você estará mais maduro diante de Deus. Não querendo mais. O pecado vai ser para você uma coisa nojenta. Você sabe que lidar com ele vai ser difícil. Mas você vai estar tão ocupado em salvar as pessoas que vai sobrar pouco tempo para você pecar. A gente peca muito porque a gente está demasiadamente ocupado em salvar a nós mesmos. Nós podemos salvar outras pessoas. Deus me salvou. Sou empresário, tenho 3 empresas em São Paulo. Mas eu dedico a maior parte da minha vida para salvar pessoas. E todos os dias que eu levanto de manhã, eu falo, Deus, quantas pessoas eu vou salvar hoje? Porque eu entendi que agora aquele Cristo que morreu por mim na cruz, escolheu a mim como casa para morar. E agora onde eu pisar, Jesus chegou. A graça de Deus chegou naquele lugar. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, Pai. Muito obrigado por poder compartilhar aqui com essas pessoas, esses irmãos queridos, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, o Senhor sabe o que cada um de nós aqui vivemos, Deus. O Senhor nos conhece, desde a quantidade de cabelos da nossa cabeça, até a nossa história, até a nossa trajetória até aqui. E o Senhor nos escolheu amar a nós, Pai, mesmo sendo tão pecadores, Deus. A gente quer sair daqui transformado, Pai. A gente quer sair daqui modificado, a gente quer que internamente essa modificação comece por dentro de nós, Pai, para que outras pessoas possam conhecer quem o Senhor é. Obrigado pela sua graça, Deus. Obrigado por morrer por nós. Obrigado por esse sacrifício, Deus. Obrigado por nos incluir no seu reino.
Obrigado por nos adotar na sua família. Mas que isso, Pai, não seja suficiente para nós, guardando para nós mesmos. Mas nos dê a condição, a sabedoria e a disposição, para agora que nós sabemos isso, salvar outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.